Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Gladiador 2. Após ter seu lar conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma, Lúcio é forçado a entrar no Coliseu e deve olhar para o seu passado para encontrar força para devolver a glória de Roma ao seu povo. O filme tem direção de Ridley Scott e roteiro de David Scarpa, dupla que também foi responsável pelo filme Napoleão. Bom, primeiramente falando brevemente sobre as minhas expectativas do filme, uma coisa que eu adoro. Gladiador é um filme que, pra mim, o primeiro Gladiador, é um filme que se encerra dentro dele mesmo e que se encerra com um final extremamente marcante e muito impactante. Então, realmente, quando esse filme foi anunciado, eu não via o motivo dele existir, assim. Porque é um filme que não precisa de uma sequência e que eu acho que talvez essa sequência poderia bagunçar os acontecimentos desse primeiro filme, que acaba de uma forma muito boa, na minha opinião. Porém, aí eu assisti ao trailer, que me conquistou por completo, assim, e eu fiquei completamente fisgada pela ideia de uma continuação e me questionando de como que ela seria. Curiosamente, essa não é a primeira vez que a ideia de uma sequência para Gladiador surge. Numa das vezes, o Nick Cave, a convite do próprio Ridley Scott e do Russell Crowe, foi convidado a escrever um roteiro de uma possível sequência, né? E na mente dele, essa sequência acompanharia o Maximus novamente, só que aqui na sua pós-vida. Antes de assistir ao filme, eu achei que essa sequência seria um pouco mais distante do primeiro filme, né? Lógico, eu sabia que ela acompanharia o Lucius, que é um personagem que já aparece no primeiro filme, né? E que aqui retornaria. Então, óbvio que não poderiam ser 100 anos de distância entre as duas histórias, mas eu imaginei que seria uma história um pouco mais dependente do primeiro filme Gladiador. E aí, nesse sentido, eu fiquei muito contente de ter tomado a decisão de reassistir Gladiador antes de assistir essa sequência. Esse segundo filme, ele se apoia muito nesses momentos de nostalgia, que eu acho que funcionam em alguns momentos e em outros nem tanto, porque eu acho que acaba ofuscando a nova história. Eu acho que é muito emocionante a gente ver referências e ouvir falar dos personagens do filme dos anos 2000, né? No começo do filme ele até tem uma sequência muito legal, assim, que eu acho que acaba puxando, assim, um pouco do nosso emocional pra dentro do filme, né? De relembrar tudo o que aconteceu, enfim. Mas chegou um ponto que eles estavam se referindo tanto a esses acontecimentos do primeiro filme que se tornou extremamente cansativo pra mim e que já não tava mais fazendo sentido dentro da história. Eu já sei qual que é o legado, já entendi qual é o legado do Maximus, agora eu quero saber o que vai ser desses personagens, né? E até falando dos novos personagens, eu sinto que essa constante viagem no tempo para relembrar o que aconteceu e falando sobre os personagens e tal, tira a força e até mesmo o nosso interesse no protagonista aqui interpretado pelo Paul Mescal. O longa então se passa 16 anos após os acontecimentos do primeiro filme, né? E se no primeiro filme a gente já encontra uma Roma meio desestabilizada, aqui a gente encontra uma Roma com certeza em estado crítico, que tem uma crescente de insatisfação do povo ali pelo governo, que é liderado por 2 tiranos gêmeos. E por se tratar de uma sequência, inclusive a curiosidade da vez é que essa é a segunda vez que o Ridley Scott dirige uma sequência de um filme seu. Tudo aqui é expandido, tudo que a gente vê no primeiro filme acaba ganhando uma expansão aqui nesse segundo. As cenas de luta e batalhas são um grande ponto alto aqui dentro da história, né? Meio parecido com o que eu falei também na crítica do primeiro filme, do Gladiador. E eu acho que elas são o que realmente fazem o filme valer a pena ser visto dentro de um cinema. Dentro do filme a gente tem realmente de tudo um pouco desse estilo de batalha e de lutas. Então a gente tem gladiadores lutando contra animais, gladiadores lutando contra outros gladiadores, a gente tem um ataque romano e até mesmo uma briga de barcos dentro do Coliseu. E eu acho que são coisas muito interessantes e diferentes que a gente tem dentro do filme e cada vez mais parece que essas batalhas vão aumentando o nível. Eles se utilizam bastante de CGI aqui dentro desse filme? Sim. Dá pra perceber que é CGI em vários momentos? Dá. Não é algo que me incomodou profundamente, mas já fica o aviso. E uma coisa que eu critiquei dentro do primeiro filme, que aqui me agradou muito, foi a direção do Ridley Scott nas grandes batalhas, né? Nas grandes cenas de batalha. No primeiro filme a gente tem uma bem no começo e nesse aqui a mesma coisa. E no primeiro filme não me agradou, porque eu achei a cena toda muito confusa, não deu direito pra acompanhar realmente um personagem do que tava acontecendo, parecia que eu só tava vendo muita violência.
E aqui não, eu achei a cena realmente fenomenal, assim, a gente acompanha diversos pontos de vista enquanto tá acontecendo um ataque romano, e é uma cena que consegue te deixar angustiado por conta dessa chegada desse exército, né, que, enfim, pela história a gente sabe que é extremamente poderoso, né, e muito populoso, e a gente vê eles chegando, a gente vê o pessoal se preparando realmente pra uma batalha que, enfim, pode ser a morte de muitos deles, mas eles estão dispostos ali a brigar, então acho que ele consegue juntar esse espírito de querer lutar pelo seu povo, querer morrer lutando pela sua pátria, enfim, e a cena inteira ela é muito bem coreografada, assim, porque a gente acompanha basicamente dois personagens em principal, né, que é o personagem do Paul Mescal e o personagem do Pedro Pascal, ambos em lados diferentes, então a gente vê eles meio que se movimentando assim, e eu achei realmente muito interessante, assim, e acho que foi um ótimo início pro filme, realmente me deixou, assim, muito pilhada pelo que eu veria ali em seguida. E nesse sentido, falando sobre a experiência do cinema em si, eu tive a oportunidade de assistir esse filme numa cabine de imprensa, num cinema IMAX, e vocês sabem que eu gosto muito de cinemas IMAX, mas definitivamente é um filme que vale a pena assistir no cinema por conta dessa imersão que a gente recebe, muito por conta também do próprio som, principalmente nessas cenas de batalha, né, em que a gente escuta as espadas batendo, toda a movimentação deles ali pelo ambiente, e eu acho que escutar com o som do cinema traz uma imersão ainda maior ali pra dentro do filme, eu pelo menos me senti ali dentro da própria arena. O lado político também acaba sendo expandido aqui nessa sequência, embora eu tenha sentido falta de um pouco mais de contexto de por que aqueles irmãos gêmeos conseguiram estar no poder, dado o final do primeiro filme, que meio que se encerra, meio que tudo acaba resolvido, assim. Então eu senti falta disso, foi uma coisa que eu fiquei me questionando ao longo do filme em vários momentos, mas ainda assim o lado político se mostra, acho que até mais interessante do que no primeiro filme, porque ele mostra realmente essa corrupção e essa constante conspiração ali dentro da política mesmo, em que todo mundo quer um pouco, todo mundo tá tentando, todo mundo tá usando suas melhores artimanhas, e tem reuniões secretas, e tem espiões no meio disso, enfim. Então, eu acho que foi uma coisa bem Game of Thrones que eles fizeram aqui nesse sentido, em menor escala, né? Lógico, porque é um filme de 2 horas e meia, né? Não uma série comprida, mas acho que eles conseguem trazer essa coisa, assim, e essa podridão mesmo do governo, em que eles se importam com o luxo e não com a população em si, né? Em diversos momentos, a gente vê raramente eles se preocupando com a população a nível de pensar nos outros, né? A gente vê eles só com a preocupação da população, com medo de serem tirados do poder, digamos assim. Ainda falando sobre esse lado político, um dos pontos mais fortes dentro do filme é justamente a presença do Denzel Washington e o personagem dele, que é um dos mais interessantes aí dessa nova leva de personagens que a gente tem aqui dentro de Gladiador 2. O personagem do Denzel Washington, ele é muito inteligente, assim, ele sabe muito bem jogar o jogo ali da política e meio que contornando todo mundo pra conseguir atingir os objetivos dele, assim. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele é um personagem muito misterioso, que nos deixa intrigado, assim, pra saber quais são os objetivos dele, da onde ele veio, o que ele quer. A gente consegue entender mais ou menos, assim, quem ele é como pessoa, né? Afinal, ele é um dos controladores ali dos gladiadores, um dos patrocinadores, assim, e a gente vê que ele é um personagem que adora o caos, assim, justamente por ele estar nesse ramo mesmo de entretenimento ali, né? Então, até em determinado momento ele fala pro personagem do Paul Mescal que ele sabe muito bem escolher os gladiadores, assim, que é justamente quem tem mais aquela raiva, assim. Eu acho que ele é um adendo muito bom aqui pra dentro do filme, tanto pra essa parte política, mas também pra falar dessa questão do entretenimento mesmo, da política do pão e circo, né? De ver as pessoas lutando até a morte, como isso entreteve não só o público, mas também aqui, nesse contexto, os próprios imperadores. A atuação do Denzel Washington também é fenomenal, assim, eu acho que ele é um personagem que se diferencia muito dos outros aqui dentro do filme, porque ele consegue ser brincalhão em diversos momentos. Eu acho que é isso. Ele traz uma atuação de um personagem que sabe
quando ele tem que brincar e sabe quando ele tem que estar sério pra conseguir conquistar o que ele quer ali, né? Ele sabe agir de uma certa forma pra impressionar, pra conseguir convencer e conseguir atingir os seus objetivos. O lado mitológico da história também acaba sendo um pouco mais expandido. Particularmente, eu acho que eles poderiam ter expandido ainda mais, mas eu acho que é mais o meu amor e minha curiosidade sobre a mitologia romana e grega falando do que qualquer coisa. Mas ainda assim, eu acho interessante as menções que eles fizeram aqui, né? Não só aos deuses em si, mas também a questão da pós-vida e a própria decisão e questão de destino escolhido pelos deuses. Apesar de diversas questões do primeiro filme serem expandidas aqui, eu sinto que eles não conseguem ter, como o primeiro filme, o mesmo cuidado com os personagens e as relações que eles têm entre eles. Isso também é uma das coisas que eu mais gosto no primeiro filme, é justamente a criação dos personagens ali, dos grandes protagonistas, né? E como toda a trama é realmente movida por emoções humanas, né? Pelos dois personagens, tanto Cômodos quanto Maximus, serem movidos pelas suas emoções para tentar corrigir injustiças que aconteceram na vida deles, né? E aqui me parece que falta muito disso, assim. Eu acho que falta disso em grande parte dos personagens, assim, e faltou um desenvolvimento maior da relação entre eles e da necessidade, talvez, um do outro, né? Da conexão entre os personagens, assim. Particularmente, a minha grande decepção com o filme foi o uso do personagem do Pedro Pascal, o Acacius, que é um grande general e que tem uma cena... A primeira cena que ele aparece é uma cena extremamente memorável, muito legal, que meio que coloca as expectativas no alto do que esse personagem vai ser, e aí, em determinado momento ali no meio da história, ele meio que é jogado de lado, assim, ele meio que é largado, assim, à deriva, para de ter envolvimento realmente com a história e passa a ser, tipo, mais um instrumento ali dentro da narrativa, né, e não um personagem com vontades em si. E eu também acho que eles pegam muitas das características do Maximus e trazem para esse personagem. Só que eles esquecem da mais essencial de todas, que é dar para ele um grande defeito, né? Que no Maximus é justamente a sede de vingança, um defeito, né? Mas enfim, o que move ele. E aqui o personagem do Acacius meio que só fica um general muito bondoso. Ele pensa no povo, ele é um general do exército, mas ele é do bem. Lógico, ele matou pessoas, mas ele é um cara muito legal e não sei, me faltou um pouco mais dessa raiva, desse sentido de necessidade, essa emoção humana mesmo de aparecer ali naquele personagem, porque acabou deixando ele raso. Ele parecia que seria um grande e forte coadjuvante, mas aí no meio da história ele basicamente é jogado de lado. Em um certo ponto a história toma um pouco mais dramático, mas não tanto, e ele é completamente abandonado para várias relações ali que ele tem dentro do filme, assim, né? E não só ele, mas as outras relações, assim, que acabam se formando, não sei, nenhuma delas me trouxe uma satisfação e me trouxe aquela necessidade, aquela vontade que a gente vê dentro do primeiro filme, né? Aquela tragédia mesmo que a gente vê acontecendo no primeiro filme. Outra coisa que eu senti dentro do filme que também me deixou muito decepcionada foi que no terço final dele, muitas linhas narrativas meio que foram solucionadas com decisões muito fáceis, assim. Os personagens magicamente mudaram de ideia, ou eles desenvolveram sentimentos que até então eles não tinham, e magicamente tudo é solucionado, assim. Só que eu achei que foi de uma forma muito fácil e nada satisfatória pra quem tá assistindo, né? Justamente o que eu tava falando, falta a dramaticidade, a coisa da tragédia dentro do filme, né? Simplesmente eles resolvem, assim, porque ele mudou de ideia. Ele voltou atrás. É uma coisa que me deixou frustrada, porque o filme tem suas 2 horas e meia de duração, então teria tempo suficiente pra desenvolver esses outros plots a mais, assim. Mas realmente eles terminam, assim, a sensação que me deu foi que foi chegando perto do final e eles não sabiam muito bem como finalizar essas linhas narrativas e eles só decidiram simplesmente fazer essas mudanças de ideia, assim. E acho que muitos personagens também dentro da história me falta um pouco do objetivo deles, assim, ou
talvez uma característica a mais ali dentro deles, não sei, eu não consegui amar os personagens e pra mim foi uma coisa frustrante porque é uma das minhas coisas favoritas do primeiro Gladiador. Aí, com esse final, assim, das coisas serem meio que solucionadas de uma forma mais fácil, assim, não sei, o filme terminou com uma sensação pouco satisfatória pra mim. Eu saí um pouco decepcionada, assim, do cinema, um pouco sem reação. Mas lógico, eu acho que ele é um bom filme, acho que ele é um filme que vale a pena se assistir no cinema justamente por esse espetáculo, pela questão do entretenimento em si. Ele foi um filme que me divertiu muito, assim, pelas batalhas, por esse lado político, assim, que a gente vê um pouco mais. E ele é um filme que me prendeu muita atenção até esse último terço dele, que eu sinto que, por conta dessas inconsistências dos personagens, acabou me tirando um pouco da narrativa. Mas até então eu tava acompanhando a história e eu queria muito saber o que iria acontecer com os personagens, assim, isso é um ponto positivo. Ele, talvez até por usar um elenco muito talentoso e extremamente conhecido, né, a gente tem um apego já de primeira com os personagens, né, com aqueles atores. Então, o primeiro Gladiador, uma das coisas que eu acho que são as mais legais é que mesmo tendo esse lado político de poder e conquista, enfim, ele é movido por emoções humanas, assim, ele é um filme muito humano, que lógico, ele tem suas inconsistências históricas, assim como aqui também tem, mas eu acho que é um filme muito verdadeiramente humano, assim, por conta desses personagens, né, o Cômodos mesmo, que é um personagem que ele é o grande vilão da história, mas assistindo o filme novamente eu consigo entender de certa forma porque ele é do jeito que ele é, né? Bom, mas no final do dia, Gladiador 2 é um bom filme, ele é um bom filme pra entreter, ele é um bom filme pra se assistir no cinema, e acho que vale a pena por conta das batalhas que a gente vê, e de fato foi um filme que me entreteve muito do começo até o fim. Mas eu não acho que ele é um filme que sustenta a necessidade de existir uma sequência. Então, acho que isso foi o que me decepcionou ali na história, né? E justamente por sentir falta da dramaticidade, da tragédia mesmo na história de Gladiador, né? Que, enfim, uma tragédia romana, e eu senti falta da parte da tragédia. Mas, bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.4 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Gladiador 2. Se você ainda não assistiu, deixar aqui nos comentários quais são as suas expectativas e também comentar aqui o que vocês acham do diretor Ridley Scott e quais são os seus filmes favoritos do diretor. Então foi isso e até o próximo vídeo.